Você já pensou em passar um ano inteiro num país incrível, fazendo um intercâmbio linguístico e cultural, enquanto trabalha e ganha dinheiro em outra moeda? Pois é, se eu te contar que isso é possível e que eu tô vivendo isso agora aqui na Nova Zelândia, parece um sonho, né? Mas nesse vídeo eu vou te contar como você também pode fazer o mesmo. Vem comigo. Oi, se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Manu. Eu sou viajante, vivi 1 ano e meio como nômade digital e atualmente eu estou aqui na Nova Zelândia com o Working Holiday Visa. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Eu vou te explicar o que é o visto, como funciona a aplicação, para quem ele serve e como você pode desfrutar ele da melhor forma possível. Bom, o que é o Working Holiday, para começo de conversa? Esse é um visto que existe para alguns países, mas a gente vai tratar especialmente aqui da Nova Zelândia. E é uma oportunidade que te dá o direito de viver no país por 1 ano, às vezes até mais, e desfrutar do que ele tem te oferecer de melhor, para além do turismo. Então, ele se chama Work and Holiday porque você tem a oportunidade de trabalhar para manter os seus custos na parte holiday, né? De férias, de viagem, de aproveitar o lugar. E na prática, ele é uma troca, então esses lugares geralmente precisam de mão de obra de trabalho de forma temporária e eles disponibilizam esse visto para que pessoas venham para cá trabalhar, conseguir fazer um dinheiro, ao mesmo tempo que também ajuda na economia e no turismo, porque as pessoas vão estar desfrutando do país enquanto elas estiverem aqui. Para o Brasil, esse visto existe também em parceria com a França, a Alemanha e a Austrália, mas não é um visto assim que é só você querer que você vai ter. Então, para que você consiga esse visto, eu vou te falar agora os requisitos básicos para brasileiros. Então, se você, brasileiro, assim como eu, não tem outro passaporte além do brasileiro, nosso azulzinho, que por sinal é muito bom, eu vou te contar agora quais são os requisitos para que você também tente ter esse visto e venha aqui para Nova Zelândia viver as mesmas experiências que eu estou vivendo. Bom, a primeira delas e mais importante de todas é que você tem que ter entre 18 e 30 anos no momento da aplicação do visto. Então, isso significa que se você já tem 30 anos e vai fazer a aplicação do visto, você está permitido tentar a aplicação até que você vire 31. Então, vou dar um exemplo na prática. Esse ano, a aplicação vai abrir no dia 8 de outubro. Se você vai fazer 31 anos no dia 7 de outubro, você já não vai conseguir aplicar mais. Mas se você faz aniversário no dia 9 de outubro, você vai fazer 31 anos, você ainda tem tempo de tentar desfrutar desse visto. Então, esse é o principal requisito para que brasileiros tenham direito a tentar a aplicação do Working Holiday aqui na Nova Zelândia. Segundo de tudo, tem que ter um passaporte válido, claro, e ele tem que ter uma validade de até 3 meses para além do seu tempo de visto. Então, se você tem 1 ano de visto aqui, o seu passaporte tem que contemplar esse 1 ano e 3 meses à frente. Terceiro requisito para brasileiros: você tem que ter como comprovar que você tem um apoio financeiro de 4.200 dólares. Vou deixar aqui na tela para vocês quanto isso significa mais ou menos em reais. Mas você não precisa ter esse dinheiro na hora da aplicação, mas na hora de entrar no país você tem que ter como comprovar isso, porque se te perguntarem por isso na imigração e você não tiver, você corre o risco de ser deportado. Então, 4.200 dólares de comprovação é o terceiro requisito. Ah, e além desses 4.200, você também tem que ter como comprovar o valor de uma passagem de saída do país. Seja de volta para o Brasil, seja para um país mais próximo aqui da Nova Zelândia, mas você tem que ter uma quantidade que dê para você comprar essa passagem de saída do país, que é uma garantia de que você vai cumprir o tempo estabelecido do visto aqui. E o quarto requisito obrigatório para brasileiros é que você tem que ter um seguro-saúde que cubra todo o seu período de estadia aqui durante o visto. Então, se o seu visto é de 1 ano, você tem que ter um seguro que cubra as suas questões de saúde durante esse 1 ano. E isso também pode ser perguntado na imigração. Então, se por acaso acontece de você chegar na imigração, o agente te perguntar e você não tiver como comprovar, também pode ser motivo de deportação. Um detalhe importante: esse visto não permite que você traga dependentes, filhos,
companheiros, enfim. É um visto único para uma única pessoa e só quem tem a liberação do visto que pode entrar com essa finalidade, né, de Working Holiday. E agora, o ponto mais importante de todos. Esse visto só tem 300 vagas por ano e ele é liberado um dia no ano. Então, se você quer tentar uma dessas vagas esse ano, a data de abertura será no dia 8 de outubro de 2025, às 10 horas da manhã, aqui na Nova Zelândia. Então, se você está no Brasil, ainda vai ser dia 7 de outubro, se não me engano, às 6 horas da tarde, porque aqui já estará no horário de verão. Confirmem isso, mas se eu não estou errada, dia 7 de outubro, às 6 da tarde. E são 300 vagas. Então, os 300 primeiros que conseguirem finalizar o formulário, fazer o pagamento, serão os 300 que vão garantir as vagas. E aí, só no ano que vem. Então, fiquem atentos. E isso é o principal fator que faz com que esse visto seja tão concorrido, porque as aplicações são muito difíceis, são muito rápidas e há uma quantidade limitada e muito pequena. Então, isso torna a competitividade muito alta e a insegurança também. Eu vou contar para vocês como foi a minha experiência quando eu apliquei e vocês vão entender como que é o drama. Então vamos lá, os 4 requisitos principais. Idade, ter entre 18 e 30 anos para brasileiros com passaporte brasileiro, né? Tem que ter um visto válido que contemple até 3 meses após o tempo de visto. Terceiro ponto, você tem que ter 4.200 dólares neozelandeses, mas o valor de uma passagem para sair do país. E o quarto ponto é que você tem que ter um seguro-saúde que cubra toda a sua estadia nesse período do visto também. Beleza, agora você já sabe que o visto é difícil e quais são os requisitos para você tentar uma das vagas. Então vamos lá, como faz para fazer a aplicação? Eu vou dar um resumo bem rápido aqui para vocês entendam, mas você pode encontrar todas as informações no site da imigração neozelandesa, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para facilitar para vocês. Então, o primeiro passo de todos é criar uma conta no site da imigração. Então, você vai entrar lá, fazer sua conta com os seus dados, tudo bonitinho, já deixar tudo pronto. No dia da abertura da aplicação, você vai entrar no Working Holiday Brasil. E na hora que tiver marcado, né, ou seja, às 10 horas da manhã aqui do dia 8, dia 7 para vocês, esse formulário vai ser liberado para brasileiros. E aí você tem que preencher com as suas informações. E aí, se você conseguiu chegar até o fim do formulário e abriu a página de pagamento, você tem que fazer o pagamento do visto. E o valor é de 770 dólares neozelandeses. Vou deixar aqui na tela para vocês uma média da conversão atual para reais. E aí, beleza. Se deu tudo certo, você conseguiu fazer o pagamento, a sua vaga está garantida. E depois disso, o próximo passo vai ser a realização de exames. No caso de brasileiros, eles pedem exames de raio-x para análise do pulmão, porque o Brasil ainda tem casos de tuberculose. Então, tem algumas restrições lá. Se você passou os últimos 5 anos, se eu não me engano, no Brasil, você tem que fazer esse raio-x, mas todas as informações estão no site da imigração, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Então, confira tudo. Esse é um resumo bem básico para vocês entenderem. Então, brasileiros também precisam fazer o exame de raio-x para comprovação de que não tem tuberculose. E aí, depois disso, é só esperar a resposta por e-mail, que vem em cerca de 2 semanas. Pode ser mais, pode ser menos, mas essa é a média que eles colocam lá no site. Beleza, então esse é o resumo rápido de como fazer a aplicação. Você vai ter uma conta já no site da imigração. No dia da aplicação, você vai abrir lá o formulário do Brasil, fazer o preenchimento dos dados. Chega na página de pagamento, você faz o pagamento e assim que chegar a confirmação no seu e-mail, eles vão enviar o pedido de raio-x. Você tem que ir numa clínica conveniada, faz o raio-x, a própria clínica envia para eles e aí é só esperar o e-mail de confirmação. Se você receber, você está dentro, tem até 1 ano para chegar na Nova Zelândia a partir da data da aprovação do visto.
Agora eu vou contar para vocês a minha experiência aplicando pro Working Holiday. O sufoco que foi. Eu já contei um pouco sobre isso no meu primeiro vídeo aqui no canal, que eu contava sobre essa transição, né, da vida nômade para a vinda aqui para Nova Zelândia. Vou deixar aqui em cima para vocês. Mas vamos lá. Eu nunca tinha tentado fazer a aplicação antes. Não estava nos meus planos. Não era uma coisa que... Ai, meu sonho ir para Nova Zelândia, viver o Working Holiday. Não, eu sabia que o visto existia, mas nunca foi uma prioridade. Porém, conversando com uma amiga em setembro do ano passado, ela falou que estava pensando em aplicar para o visto e tal. Eu já estava meio cansada, querendo coisas novas, ao mesmo tempo que eu estava meio assim de continuar viajando como nômade. E eu pensei, por que não tentar a aplicação, né? Uma oportunidade de conhecer um país que é super caro e fazer um dinheiro, principalmente numa moeda mais forte do que o real. Então, eu estudei um pouco sobre a aplicação do visto. Isso foi tipo uma semana antes da abertura, que também foi no dia 8 de outubro do ano passado. Eu estudei sobre a aplicação, vi como era o preenchimento do formulário, assisti alguns vídeos e tudo mais. E no dia da aplicação eu estava na Tailândia. Então foi 4 horas da manhã lá do dia 8. Eu fiquei acordada até as 4 da manhã para fazer a aplicação do visto. E quando liberou o formulário, eu já tinha todas as informações. E aí eu vou dar as dicas para vocês de como fazer o preenchimento, para que vocês consigam uma das vagas assim como eu consegui de primeira. Mas eu abri o formulário, preenchi tudo da forma que eu tinha estudado, que eu tinha praticado durante uma semana. E na hora que chegou na página de pagamento, eu já tava assim, tremendo, né? Só que acontece, eu tinha um dinheiro meu dinheiro tava no Banco do Brasil, no meu Banco do Brasil, e eu tinha transferido o valor do visto para o meu cartão da Wise para fazer o pagamento. Só que o valor do visto no ano passado foi atualizado, não era mais o valor que eu tinha visto antes. Então eu não tinha dinheiro suficiente na Wise, eu não tinha transferido o valor suficiente. Então na hora que chegou na página de pagamento e eu vi o valor, eu falei, fudeu, eu não tenho esse valor na minha conta agora, eu vou ter que transferir. E eu fiquei com medo de perder a vaga nesse momento, porque como são os 300 primeiros, enquanto eu estava ali na página de pagamento, outras pessoas estavam preenchendo o formulário e se pagassem antes de mim, iam tirar a minha vaga. E aí eu fiz a transferência correndo pro banco, realizei o pagamento. Na hora que aprovou o pagamento, eu falei, meu Deus, é isso, acho que eu consegui a vaga. No mesmo momento chegou o e-mail, no meu e-mail, falando sobre a minha aplicação, que ela entraria em análise e tudo. E aí eu fiquei extasiada, tipo, meu Deus, acho que deu certo, né? Então agora eu vou contar pra vocês as minhas dicas para que vocês tenham sucesso na aplicação de primeira. Gente, eu não garanto nada, talvez tenha sido só sorte, talvez tenha sido o fato de eu estar 4 horas da manhã em outro fuso, enfim, várias coisas, vários fatores podem ter contribuído para isso acontecer. Mas eu vou contar como eu fiz e eu espero que dê certo para vocês também. Depois vocês me contam aqui nos comentários. Bom, primeiro de tudo é importante falar que tudo o que eu fiz baseado nos vídeos do pessoal do Mochilar Eu Preciso, do Edu e da Nicole, aqui no YouTube. Eles têm vários vídeos, eles têm uma playlist, assim, com tudo que você precisa saber sobre o Working Holiday aqui. Eles viveram a experiência de 3 anos de Working Holiday, o que não é usual, mas é porque eles vieram na época do Covid. Então, tem muito material bom lá, eu super recomendo para quem tem interesse em tentar. E eu fiz a aplicação seguindo os passos que eles indicavam. O que acontece é, o formulário para brasileiros, como ele só abre num dia específico e a gente tem quantidade de vagas limitadas, diferente de outros países que ficam abertos durante o ano todo, tem quantidade limitada de vagas ou tem mais vagas, o nosso formulário fica fechado, porém o formulário é o mesmo para todos os países. Então dá para você entrar no formulário de outro país
para ver como que é o preenchimento, para estudar ali as informações que eles pedem, ver o que é de preenchimento obrigatório, porque tem página do formulário que não é preenchimento obrigatório, então você não precisa perder tempo ali preenchendo coisa que, né, não vai fazer diferença. Então, o que eu fiz foi abrir o formulário de outro país, sei lá, Itália, Alemanha, escolhe um país aí, abre o formulário, vai ser a mesma coisa e estuda ele todo. Os dados que vai pedir, a forma de preenchimento, porque algumas coisas lá você tem que escrever e em outras tem as opções para você selecionar. Então, estuda isso tudo, vê quanto tempo você está gastando para fazer a aplicação. Aplica como se fosse o dia da aplicação. Vai fazendo aí para você testar. Se atente às páginas que tem informação obrigatória e não obrigatória, para que você não perca tempo fazendo o que não tem necessidade. E outra dica que o Edu e a Nicole deram no vídeo foi deixar um formulário base num bloco de notas, no Word, assim, na sua tela, que você consegue copiar e colar as informações ou simplesmente olhar elas ali rapidinho e digitar, se for o caso de fazer digitação, se for uma forma mais fácil para você, né? Então é isso, deixa uma colinha na tela com o passo a passo de acordo com o que está no formulário. Isso vai facilitar a sua vida. Às vezes tem gente que coloca já o preenchimento automático, então preenche o formulário do outro país e mantém ali o preenchimento automático ativo no navegador, e na hora de preencher o do Brasil já vai preencher. Só que eu acho isso meio arriscado, porque algumas informações não vão para o lugar certo, então isso pode fazer com que você perca tempo ao invés de ganhar tempo, né? Porque você vai ter que revisar ali as informações, corrigir, enfim. Então, faça de forma que vai ficar fácil, mas que você não vai ter que refazer o trabalho, porque cada segundo conta, gente. É uma coisa muito corrida, o site trava, o site fica lento. Outra coisa, não atualizem a página. Se você passou para o próximo passo e tá demorando a carregar, não atualiza, porque isso pode fazer com que você perca, que o navegador caia e você volte no início do formulário. Então, assim, espera que uma hora vai carregar. Isso aconteceu comigo. Eu tava passando de uma página para outra e a página demorou muito para carregar. Eu tava muito agoniada, mas ela carregou e no final das contas deu tudo certo. Então, vá com calma, faça da forma que tem que ser feito, para que você não se perca no meio do caminho e perca a oportunidade de conseguir uma das vagas. E assim, gente, é muito importante que vocês cronometrem quanto tempo vocês estão levando para fazer a aplicação. Porque, como eu falei, é muito concorrido. Em coisa de 5, 7 minutos, as vagas já estão esgotadas. Então, tente ser o mais rápido possível, cada vez mais rápido, tendo certeza de que você está conseguindo preencher todas as informações de forma correta e não está precisando voltar para corrigir nada, não está preenchendo informação desnecessária, porque no dia da aplicação esse tempo vai ser maior, provavelmente, por conta do carregamento da página, né? Porque o site vai estar sobrecarregado, mas quanto mais rápido você conseguir fazer isso, mais fácil vai ser no dia da aplicação, porque você já vai estar acostumado com o formulário. No dia que eu apliquei, a minha aplicação levou cerca de 7 minutos, se eu não estou enganada. Quando foi 5 minutos eu já tinha chegado na página de pagamento, mas como eu falei, tive esse percalço aí que eu tive que fazer a transferência do meu dinheiro do Banco Brasileiro para o Wise, e nesse meio tempo eu perdi alguns minutos. Graças a Deus não foi o suficiente para me fazer perder a minha vaga, mas já ouvi gente que em 7, 8 minutos já não era mais o suficiente. E tem isso também, se algumas pessoas chegam na página de pagamento e não conseguem realizar o pagamento, ou o pagamento não completam, essa vaga fica em aberto. Então tem gente que, sei lá, depois de 15 minutos da abertura da aplicação, ainda consegue, porque o pagamento de outra pessoa não foi processado, ou porque a pessoa atualizou a página e voltou para o começo do formulário e essa vaga ainda estava lá remanescente. Então, continuem tentando, gente. Se chegou até o final, não deu, continua tentando até que a aplicação não esteja mais disponível, porque isso pode acontecer.
de passarem alguns minutos, você achar que já não tem mais chance e alguém não fez tudo certo e a vaga ainda está lá para ser preenchida. Então continue tentando até que o site não te deixe abrir mais o formulário brasileiro. Essa é a máxima. Então depois que eu vi que eu já tinha recebido o e-mail e tudo mais, a confirmação e o direcionamento para fazer o exame de raio-x, você entra lá no site, tem as clínicas, né, conveniadas em vários lugares do mundo, no Brasil tem em várias cidades também, e você entra em contato com a clínica, faz a marcação do exame, vai na clínica, faz tudo direitinho, faz o pagamento e a clínica mesmo vai enviar os seus dados para imigração, né, o resultado do seu exame e tudo mais. E aí é só você aguardar que depois que eles enviam, a imigração vai processar a aplicação e vai enviar um e-mail de confirmação do seu visto. E isso aconteceu para mim no dia... Eu fiz a aplicação no dia 8 de outubro. Se não me engano, no dia 21 de outubro eu recebi o e-mail da imigração confirmando a minha aplicação. Então foi um intervalo aí de quantos dias? 13 dias mais ou menos? 12, 13 dias. E aí, beleza, show de bola, você conseguiu uma das 300 vagas para você vir no ano que vem. Vou te dar umas dicas práticas para que você se programe, né? Então, você tem até um ano para entrar no país a partir da data da aceitação do seu visto. E esse é o período que você tem para se programar, para juntar o dinheiro da comprovação financeira, caso você não tenha, porque esse valor só precisa ser confirmado na hora que você for entrar no país, não precisa ser confirmado na hora da aplicação do visto. Então, é o tempo que você vai ter para se programar, para juntar dinheiro, para, sei lá, fazer exames médicos. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas do que eu recomendo para vocês. Eles pedem $4.200 de comprovação, que é um dinheiro que você vai usar para se manter aqui até que você comece a trabalhar, né? Comece a ter o seu próprio dólar entrando na conta, porque se manter aqui é caro. Mas eu te recomendo trazer quanto mais você puder. Se você tem esse dinheiro, não necessariamente fazer a conversão, mas tenha mais dinheiro à sua disposição quando você vier, porque o custo de vida aqui é alto. Você não sabe em quanto tempo vai arrumar trabalho, pode ser que aconteça super rápido, como aconteceu comigo, que no segundo dia eu já tinha um trabalho, mas pode ser que demore um pouco mais, e nesse período você vai ter que pagar a sua acomodação, você vai ter que pagar o seu transporte, alimentação, gastos básicos, as coisas aqui são muito caras, principalmente quando você está convertendo de real para dólar, né? Então, tenha um dinheiro que vai te garantir esse conforto de início para que você não passe perrengue. E aí, à medida que você encontra um trabalho, você vai receber semanalmente, as coisas vão se acertando e você vai fazer, você vai compensar esse valor que foi gasto. Vai por mim, vai valer a pena. Tenha uma rede de apoio de pessoas que já estão aqui. Então, se informe, assista muitos vídeos, tem vários conteúdos aqui no YouTube. Eu estou produzindo conteúdos, caso você não tenha visto ainda. Então, procure saber como funcionam os trabalhos, como funciona para procurar trabalho, os lugares que você quer passar, custo de vida, as coisas essenciais, porque isso vai te ajudar, vai te dar uma segurança, vai te clarear as ideias, sabe? Tem muitos grupos no Facebook para aluguel de quarto, para procurar por trabalho, para tirar dicas, para fazer amizades. Também tem muitos grupos no WhatsApp. E ter essa rede de apoio de outros brasileiros que estão vivendo a mesma experiência, de brasileiros que já vivem aqui com outros vistos, vai te ajudar a se guiar nesse primeiro momento, até que você vai encontrando o seu próprio caminho, vai entendendo como as coisas funcionam aqui. Em relação ao trabalho, um ponto importante. Esse visto te dá a oportunidade de ficar aqui por um ano, com a possibilidade de estender por mais 3 meses. E se você trabalha em fazendas, pomares, packing house, esse tipo de trabalho,
te dá, se você trabalha por 3 meses, você tem a possibilidade de estender por mais 3 meses o seu visto. Então, você faz a aplicação, né? Paga mais um valor de taxa, que inclusive é mais caro do que o valor do visto. Já deixo essa informação aqui para vocês. Mas te dá a opção de estender por mais 3 meses, caso você queira ficar aqui, aproveitar esse tempo só para viajar ou para fazer mais dinheiro, enfim. E outro ponto muito importante é que o visto só te permite trabalhar por até 3 meses para o mesmo empregador. Então, você tem 1 ano e nesse 1 ano você pode trabalhar por 3 meses só para cada empregador. Então, vamos supor que você vai trabalhar por 3 meses para cada um dos empregos que você tiver, você só vai ter 4 empregos. Então, 3, 3, 3, 3, deu 1 ano, acabou. A não ser que você estenda para mais 3 meses, e aí você tem mais 3 meses de trabalho que você pode trabalhar para outro empregador. Mas não é obrigatório que você fique os 3 meses no trabalho. Eu mesmo já fiquei 1 mês e meio no trabalho de bartender que eu estava fazendo num bar em Auckland. Então, é só um limite. O máximo são 3 meses, mas você pode ficar menos. Como é um visto temporário e a gente tem essa limitação de trabalhar por 3 meses para o mesmo empregador, os trabalhos mais comuns aqui são de hospitalidade, então trabalhar com limpeza, trabalhar em restaurante como atendente, garçonete, front of house, bartender, esse tipo de trabalho. E também os de fazendas, então trabalhar em pomar, na colheita, fazenda de leite, packing house, que é o empacotamento das frutas. Essas são as coisas mais comuns e é o que dá dinheiro, porque alguns deles você trabalha por produção e em outros é por hora mesmo, mas te dá a possibilidade de trabalhar várias horas. Então, quanto mais horas você trabalha, mais você recebe, porque o pagamento aqui é por horas e geralmente é feito semanalmente. As coisas aqui tudo funcionam semanalmente. Em relação a transporte, Nova Zelândia no geral não tem um transporte público muito bom, principalmente quando você sai das grandes cidades. Então, ter um carro vai facilitar muito a sua vida, não só para trabalhar, mas para você explorar o país, porque afinal de contas a gente também tá aqui para parte holiday, né? Então, se programar para chegar aqui, juntar um dinheiro ou já vir com um dinheiro, o que é um pouco mais difícil, né? Porque você vai vir com real para pagar um carro aqui em dólar e vai ser uma grana boa. Mas comprar um carro o mais rápido possível para te permitir se locomover com facilidade, tanto para trabalho quanto para começar a explorar o país. Isso vai facilitar a sua vida, vai otimizar o seu tempo e vai fazer com que você realmente aproveite todo o tempo do visto. Não perca nenhum momento, porque é um visto limitado, é um tempo limitado e tem muita coisa legal para ver no país. Então, quanto mais rápido você tiver essa oportunidade de viver a liberdade de ir e vir, eu recomendo que você o faça. E outro ponto muito importante, gente, tem muita gente que deixa de viajar ou deixa de viver experiências como essas porque fala que não tem o inglês. E é justamente por isso que eu acho que você deveria se jogar, porque é uma oportunidade para desenvolver a língua, porque você vai estar num país de língua inglesa, você vai ter que trabalhar, você vai estar num convívio direto todos os dias, o tempo todo, com nativos que vão falar com você em inglês. Então você vai ter que aprender. Então bota a cara, se joga. O inglês não é um requisito para esse visto, o que faz dele ser muito maravilhoso para quem tem a intenção de aprender a língua, porque em outros países como a Austrália, você tem que ter um nível mínimo de inglês para conseguir fazer a aplicação, então você tem que comprovar esse nível mínimo de inglês. Mas aqui na Nova Zelândia a gente não precisa, então aproveitem esse visto, aproveitem esse requisito como uma oportunidade para desenvolver a língua, para vir para cá e aprender, porque é no dia a dia que você vai desenvolver. Eu não falava inglês até eu começar a viajar. Eu tinha um inglês assim muito mequetrefe, básico do básico do básico. E depois que eu viajei a primeira vez, foi que eu falei, preciso aprender. Voltei a estudar sozinha e eu desenvolvi mesmo. Hoje em dia eu só consigo me comunicar, trabalhar e fazer tudo em inglês porque eu convivi com pessoas que falavam inglês e eu não tinha outra escolha a não ser aprender no dia a dia.
Então, usem essa oportunidade como a chave ou a porta de entrada para que vocês desenvolvam uma nova língua. E assim, parece muito bom, parece tudo muito lindo, mas lógico tem os seus desafios de estar longe de casa. O visto tem uma quantidade muito limitada e é muito difícil conseguir uma das vagas, então tem que ser rápido, tem que estar preparado, tem que ter o dinheiro e depois que chegar aqui, você também vai encontrar outros percalços. Mas para tudo na vida a gente dá jeito, gente. Se eu estou conseguindo, meio aos trancos e barrancos, você também consegue, tá? Confie. Os trabalhos também podem ser pesados algumas vezes. Vai ser difícil encontrar trabalho, dependendo do lugar que você tá, das experiências que você tem, das habilidades. Mas é uma oportunidade incrível para desenvolver novas habilidades, para se conhecer, para viver experiências diferentes, para tentar coisas diferentes que provavelmente você não teria oportunidade vivendo no seu mundinho ali, no seu país, no seu aconchego. Então, é mesmo um visto assim para você se jogar, para viver um ano de experiências novas, diferentes e aproveitar o país da melhor forma possível. Eu sou muito grata por ter conseguido esse visto no ano passado, porque eu tenho vivido experiências incríveis. Eu tô vivendo uma fase totalmente diferente do que eu vivia como nômade. Esse visto você vive como imigrante temporário, porque você não tá aqui só como turista, você tem que procurar um trabalho, você tem que se sustentar, você tem que se manter, você tem regras a seguir e não é uma coisa que você tá só aproveitando. Então tá sendo uma oportunidade muito rica para me descobrir, para me conhecer, para me desenvolver, para desenvolver novas habilidades, para conhecer novas experiências, novas oportunidades de vida, de trabalho, de relação. E eu sou muito grata porque eu não teria condições de conhecer a Nova Zelândia tão cedo se não fosse por conta desse visto, porque, como eu disse, é um país de custo de vida muito caro. E se você vem com uma moeda que vale menos, como é o caso da nossa moeda brasileira, é muito mais difícil, né? Então, estou muito grata por estar vivendo essas experiências aqui, por estar conhecendo o país. E eu espero que vocês tenham o interesse e a oportunidade de viver isso também. É um visto incrível, é uma porta de entrada para alguns que querem chegar aqui e ficar, né? Então, conseguir um trabalho que vai te proporcionar um visto de trabalho, vai te sponsorar, né? Para que você fique aqui e inicie uma nova vida, mude de carreira, enfim. São 1001 possibilidades e esse visto tem uma porta de entrada incrível, não só para quem quer vir, mas para quem quer só viver uma experiência diferente, enriquecedora, transformadora, eu diria. Bom, gente, então é isso. Esse foi um mini guia para ajudar vocês com a aplicação para o Working Holiday Visa da Nova Zelândia que está chegando. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha contribuído para vocês de alguma forma. Para quem está aí se preparando para aplicar para esse visto também, desejo muita boa sorte. Vai dar tudo certo. Se preparem, estudem, testem aí a aplicação, preencham o formulário, guardem dinheiro e façam tudo que tem que ser feito, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Quando vocês estiverem vivendo mesmo, vocês vão sentir que todo o esforço está sendo recompensado. Então, se você está pensando em aplicar para o visto ou conhece alguém que está pensando, já salva esse vídeo, compartilha, curte aqui, deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, me conta como tá sendo a preparação de vocês. E se inscrevam aqui no canal, pelo amor de Deus, gente, porque eu tô compartilhando um pouco da minha vida com vocês, como tem sido a minha rotina aqui na Nova Zelândia, como tem sido a minha experiência com o Working Holiday e também as minhas experiências de vida como viajante, como nômade. Espero que as experiências que eu tive, as minhas vivências possam contribuir de alguma forma para as experiências de vocês. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e boa sorte! Beijo!